E aí pessoal, boa noite. A live. Acho que o nosso convidado, o Alfredinho, já entrou. Me digam aí só se o áudio tá legal. O áudio ok. Amigo Wendel. O áudio ok. Ok, vou convidar aqui o Alfredinho. Um minuto. Cadê o Alfredo? Aqui. Pessoal, hoje a gente vai ter um bate-papo muito bom aqui com o Alfredinho Montenegro. Boa noite. Tá aí ele. Isso. Vixe, Maria, que barba é essa, rapaz? Rapaz, o nome da barba é Barba Vírus. Tu é doido. Tá parecendo o Papai Noel. É Meus isso amigos, aí, Calzinho. Alfredinho, tem um pano aí. Pronto. Meus Pronto. amigos, essa live hoje a gente vai ter que apressar porque a história desse homem aí não cabe uma hora de live, não. O Alfredinho, Alfredo Montenegro, é um pioneiro aqui em várias modalidades esportivas. O Alfredinho tem 62 anos, mas todo esporte que você imaginar aqui do Ceará, o Alfredinho teve alguma participação. E a gente vai tentar contar essas histórias do Alfredo aqui para que muita gente aqui vai relembrar, muita gente vai se identificar. Alfredo, tá de lado aí, ajeita a câmera aí, tu tá de lado. Tá de lado, não pode. Ah, pronto. Pronto. Tá assim, tá bom, Cal? Pronto. Tá ótimo, tá ótimo. Peraí. Pessoal, o Alfredinho, ele já passou por diversas modalidades. O homem é campeão de triatlo, natação, capoeira, surf, ciclismo, corrida de aventura e outras modalidades mais, tá? Vamos começar aqui, Alfredinho, fala um pouco aí de ti, fala aí para quem não te conhece e para quem te conhece aí, um pouco aí da tua história, como é que tu começou aí, onde é que tu estudou, como é que tu entrou no esporte, da tua história aí que tu tem aí com o Pelé. Boa noite. Começa aí devagar. Ok, boa noite. Realmente, Cal, a nossa vida acredito que são feitos de histórias, né? Então, a minha vida, ela sempre tiveram essas várias histórias. Tive o prazer de ter esses momentos de vida, devido à minha família, meus pais sempre me apoiaram, que isso é importante demais. Meu pai, Zé Maria, minha mãe, Deis, a vida inteira estiveram ao meu lado, me dando esse apoio. Aí eu sou nascido de uma família Montenegro, onde meu avô, por parte de pai, ele foi secretário da Fazenda na época. Meu avô, por parte de mãe, foi diretor dos Correios. E dentro da família Montenegro, eu me orgulho muito de ter meu tio Casimiro Montenegro, que foi um dos fundadores do ITA, né? Então, essa aí é mais ou menos minha árvore genealógica, tá? Sou nascido em Fortaleza, criado em Fortaleza e apaixonado pela minha cidade, tá? Quanto ao colégio, nessa fase de colégio, eu estudei durante 15 anos no Colégio Cristo. Muito me orgulha daquela família toda, onde grande parte da minha vida eu passei dentro do colégio. Eu não era dos estudiosos, mas eu era aquele que passava por média, tá? E sempre adorei o convívio dentro do colégio, porque o convívio dentro do colégio era
era meu esporte, que na época era o futebol, o basquete, o voleibol, esse tipo de esporte. Depois de um tempo, né, durante o esporte, apareceram novos esportes. E novos esportes, mas assim, muito distante até da própria sociedade, devido à dificuldade e tudo. E um deles foi o surf, né? Que depois, mais aí para frente, nós vamos falar mais do surf em si. Mas, durante esse período, aquele colégio me deu uma excelente educação moral e cívica, que era justo aquilo que o colégio procurava dar aos alunos e que até hoje acredito que sim, que meus filhos também estudaram lá. E durante o período do colégio, tiveram várias histórias dentro do colégio, né? Inclusive as histórias de os meninos, filhos do diretor, viajar para os Estados Unidos, trazer lá uma quantidade enorme de discos, ninguém sabia nem que disco era aquele, mas no disco vinha Led Zeppelin, vinha Pink Floyd, vinha Frank Zappa, e ninguém sabia naquela época mais ou menos o que era aquilo, mas já estava bem moderno em relação àquela juventude. Então, a respeito lá do próprio colégio, surgiu vários momentos interessantes do colégio. Por exemplo, o surf. Na realidade, o surf começou, para mim, ele começou na Praia do Ideal. Ele começou na Praia do Ideal, de uma ideia que eu vinha da minha família de Salvador, que eu fui visitá-los. Na época, um dos primos já fazia o surf. E eu fiquei desde aquela vez que eu vi a prancha do cara que eu digo, rapaz, eu vou ter que ter um negócio desse aqui para mim. Isso então, era que ano? Isso era que ano, Alfredo? Tem muita gente nova aqui que nem imagina a Praia do Ideal tendo onda de surf. Isso era que ano? Como é que era essa prancha? Essa prancha era de fibra? Como é que era isso? Era isso. Eu vou retratar que era o seguinte, era prancha de madeira, certo? Sem dúvida. Não existia onde você comprava nada. Praticamente aqui no Brasil era nosso polo de surf, restringia ao Rio de Janeiro, e quem quisesse alguma coisa tinha que ir para fora do Brasil para trazer algum material realmente de qualidade, né? Porque não tinha. Mas a minha história começou no Ideal através de um amigo, o Francisco da Silveira Carneiro, que comprou uma prancha de madeira Procópio. Eu acho que ele foi logo no começo da BD Sport, pra você ter ideia. Existia essa prancha em meados, acredita aí, de 73 para 74, acredito. Até antes, eu acho. Bem, então essa prancha surgiu lá no Ideal, no almoxarifado do Ideal. E os pais dele não eram muito de acordo com essa história dessa prancha. Então essa prancha ficava guardada no Ideal. Surfista na época era o quê? Era meio malandro, não é isso? A turma olhava assim... Era não, ele era malandro, maconheiro, hippie e tudo aquilo que agrega numa beira de praia que não faz nada. Olha isso, e hoje é esporte olímpico, né? Sem dúvida, né? A mentalidade realmente, nós surfistas passamos bastante preconceito sobre isso, tá? Mas tudo muito agora outra mentalidade, outra filosofia, tudo muito diferente. Mas voltando lá, então, voltando ao Colégio Cristo, eu vi essa prancha lá de madeira e fiz um acordo com o Tomás lá do Colégio Cristo. Rapaz, vamos fazer uma prancha de madeira aqui no colégio também. Aí eu comprei uma folha de compensado naval e dele deu para fazer 2 pranchas, uma para mim e outra para o Tomás. Daí é que veio... Qual era o tamanho dessas pranchas? Era um compensado. 6,5? Não, era um compensado naval. 2,20. Você cortava ele no meio, fazia 2 pranchas, bico, botava ele na prensa 3 dias com água para poder o bico levantar, metia 1 quilo de madeira e essa era a prancha. Durante muito tempo foi assim, tá? Aí surgiram muitas histórias no Ideal, amigo, que tirou portão de clube para fazer prancha, aí surgiu muitas outras histórias. E já que está no surf, conta a história aí, que essa história aí, muita gente... quando viu o banner, ficou perguntando que história é essa do solitário surfista, o que é que o Alfredinho tem a ver com isso, com a música do Jorge Benjor. Ninguém sabe, mas a música está aí,
homenageado. Conta aí que essa aí é boa, vai. Na realidade, isso foi já também, eu acho que 78, mais ou menos, para 80. Nós tínhamos esse hotel, porque eu moro, minha localização, eu estou na Barão de Studat, no meio da ladeira, a vida inteira morei aqui. Aqui era a minha casa, e depois foi transformado em prédio. Hoje eu moro num apartamento. Bem, então, aqui, essas praias todas, era o jardim da minha casa. Eu vivia aqui. Quando eu tirava nota baixa, eu me escondia na praia. Entendeu? Então, isso aqui, todo esse nosso litoral, era excelente para surf. O ideal você entubava em pé, os diários você entubava em pé, quando entrava o Suel Grande, no Náutico, que se chama Olho da Pedra. Essa é a verdade, essa é a verdadeira denominação da Praia do Náutico, entendeu? Muito antes era o Olho da Pedra, que depois é que surgiu o Náutico Atlético Cearense, passou a ser a Praia do Náutico, mas a realidade é o Olho da Pedra. E então, aonde você estava surfando nesse dia do solitário? Aí, nos diários, como aqui em frente, os diários, e no hotel, a sacada do hotel, ficava quase dentro d'água, tá? E um fim de tarde desse, ondas boas, não tinha muito surfista, praticamente era eu e dois ou três mais pingados, e o Jorge Benjor estava no hotel, na sacada do hotel, na certa, tomando a cervejinha dele, vendo o pôr do sol, que ali sempre era muito bonito o pôr do sol aqui do hotel. Então, quando eu saí da água, isso já era um fim de tarde, escuro mais ou menos, e aquela pessoa me abordou, e eu saindo da água, conversando do surf, papapá, que a onda estava boa, babapá. Eu não somei 2 e 2 para me lembrar que era o Jorge Benjó e tal, que antigamente não era assim como hoje, a facilidade da visualização das pessoas. Bem, então isso passou um tempo e depois veio essa história do Jorge Benjó atrás do Solitário Surfista, que cadê o Alfredinho? Quando ele vinha para Fortaleza fazer o show, ficava, olha, cadê o Alfredo? O Alfredinho, que é o Solitário Surfista, que eu me inspirei nele e tal. Então, foi essa história do Solitário Surfista, a primeira história, e a segunda história foi agora que o Gabriel Pensador fez uma união com ele e cantaram novamente o Solitário Surfista, e novamente, dessa vez, deu certo, porque o Gabriel Pensador, nós marcamos um encontro, quando ele veio aqui na Unifor, eu fui até para o palco lá e tudo. Foi uma história que às vezes eu penso que é outra vida que eu estou, mas tudo bem. Então, essa aí foi a história do Solitário Surfista. Pois não, cara. Tá. E na época, essa música na época fazia sucesso? Quanto tempo demorou para tu saber que a música tinha sido em tua homenagem, que aquele dia que tu foi surfar na Praia do Diários rendeu até essa música que é conhecida até hoje? Ou quanto tempo? Demorou 10 anos para tu... Ah, rapaz, aquela música foi naquele dia. Como é que foi? Cara, eu acho que demorou mais. Foi quase 20 anos, eu acredito, sabe, Carl? Foi uns 20 tem um anos. amigo nosso aqui, tem um amigo nosso, Wendel, que ele é de Juazeiro, nadador, que ele tá colocando, canta um trecho. Eu não sei se ele sabe essa música. Canta aí um trecho aí da música aí. Quem sou eu? A turma nova não sabe, rapaz. É aquela Solitários Surfista. Aí vai aí. Essa mesmo. Se ele clicar aí no Gabriel Pensador, ele vai ver e se ele colocar a homenagem, né? Gabriel Pensador na Unifor Fortaleza, o último show que ele deu, ele vai ver toda a live lá. Alfredinho, e aí, vamos lá, no surf aqui, aí tu foi pro Havaí. Como é que o cara vai pro Havaí surfar numa prancha de madeira? Que ninguém sabia nem surfar aqui, aí tu já foi pro Havaí pegar a pipeline. Não foi assim não, cara. Como foi, rapaz? Essa história da prancha de madeira se resumiu naquele período. Aí depois entraram as pranchas de fibra. Eu fui mesmo uma pessoa que trouxe uma prancha de fibra dos Estados Unidos. Tiveram os outros amigos que viajaram, o Humberto, o Jorge, o Inderé, e começou a vir surf de todo o Brasil para ver nossas ondas, que realmente eram ondas excelentes, entendeu? Sem dúvida, essa nossa praia era riquíssima em onda.
até fazer os paredões. Inclusive que lá no paredão do Titãzinho, né? Que eu não sei se vocês... peraí. Bora. Aqui tem muita história. Como é essa história do Titãzinho? Como foi essa coisa que tu que deu o nome do bairro? Como é que foi da praia? Sim, olha, você vai entender. Como meu avô era secretário da Fazenda na época, ele tinha também o Cais do Porto como responsabilidade naquela época, entendeu? O Cais e a Secretaria da Fazenda eram dois órgãos extremamente interligados devido ao contrabando, essa coisa, e a Secretaria da Fazenda era muito ativa. Então, eu sempre ia para o escritório do meu avô no Cais. Ele tinha um lugar lá, que então eu sempre ia para o Cais com meu avô. E o motorista dele se chamava Ligação, que era um morenão de 2 metros, o cara só andava armado naquela época. E ali eu pedi a ele para passear ali no Mucuripe, por causa dos marinheiros, porque tinha as prostitutas, ali era um lugar que minha mãe e meu pai não ia querer passar ali nunca, mas o motorista, Ligação, conhecido da Receita Federal, o carro, placa e tudo, aí a gente ficava andando ali. E nessas andanças, isso já tinha se passado muito tempo e tal. Então, eu já estava com outras cabeças, em história do esporte, do surf. Então, aquela área me chamou muita atenção. Então, é o seguinte, na minha casa tinha um motorista. A praia do Titã já se surfava na praia do Titã, que é aquela conhecida Praia Mansa, tá? O paredão era menor, o Titã. Por que o nome é Titã? Titã é porque tinha um guindaste muito grande na ponta do paredão, onde fazia todo o trabalho de pedra, e aquele praia passou a ser Titã, depois tiveram alguns outros nomes, até em Bioara, para que o surfista não identificasse onde era, devido à praia, a qualidade de surf e tudo. Então, para a Praia Mansa, a minha mãe deixava ir. Inclusive, no tempo, nós tínhamos lancha, e o iate ia lá no fim da tarde, que era o melhor lugar que tinha para esquiar, que era ali no fim do cais, que a praia era utilizada para a Praia do Titã. Então, as famílias iam à Praia do Titã. Então, a Praia do Titã, para meu pai e a minha mãe, era tranquilo o motorista me levar para lá. Mas se eu dissesse que eu ia lá para dentro do Cais do Porto, por Meireles, ali, pegar onda, minha mãe não ia deixar nunca. Então, nessa confusão, o motorista era comprado e o motorista levava a gente para onde a gente queria, tá? Na boca da minha mãe, eu comecei do nada a chamar aquilo de Titãzinho. Titãzinho, não, eu vou pro Titãzinho. Ela não sabia que Titãzinho era Titã, Titã era Titãzinho, então para ela era tudo bem. Vai, leva e traz. Mas o motorista não levava, era pro Titã. Então, umas 2 vezes ou 3 vezes, nós começamos a surfar do lado da Praia do Futuro do Titãzinho ali. Onde naquela época não tinha aquelas favelas, ali era tudo morro. Não existia isso, tá? Então, devido a essa frequência lá, de pouquíssimas pessoas, que não era muita gente que gostava daquela onda, tá? Mamixido, onde tinha as opções dos diários, Olho da Pedra, Jaqueline, Apito, tudo uma maravilha, as ondas perfeitas em cima de uma bancada de pedra, a onda correta, pronta, ótimo, estava ótimo. E ninguém queria ir para lá, e também eram todas as mães que... Bem, então, nessa história de tanto isso, aquilo, virou-se o Titãzinho de hoje. Essa é a verdadeira história sobre o nome do Titãzinho. Lá no Titãzinho, o Titãzinho saíram as grandes celebridades do surf cearense. Saiu do Titãzinho. A Tita, Vitita, bem pequenininha ainda, brincando de madeirinha, todos. Eu vi a evolução de todos do Titãzinho, entendeu? Então, o Titãzinho ali, para mim, sempre foi minha casa. Enquanto eu vejo hoje a rapaziada indo lá de outra forma, não. Chegou um ponto que a gente era alugado, era uma casa, um quartinho lá, para passar o dia lá, comendo mortadela com doce e pão, e espoca-bucha, como eles chamam lá. Essa é a Alfredinho, história do e aí Titãzinho. como foi essa questão de pegar onda no Havaí? Como é que foi isso? Não, o Havaí já foi só, depois. como é que Não, tu pegou onda mesmo lá, ou tirou só foto? Como é que foi? É o seguinte, o Havaí já foi bem depois, né? Que eu
Eu fui para o Campeonato Brasileiro de Saquarema, eu fui o primeiro do Norte-Nordeste a ser convidado para correr um Campeonato Brasileiro de Saquarema. Pronto, Isso, começa a isso falar foi. essas coisas aí. Pois é, exatamente, né? Tá Então, cheio de surfista naquela. aí, ó. Entrou aí o Aloysio, que disse que é surfista, disse que pega onda no Peru. Tem um surfista aqui, ó, o Marquinho, o Marco Aurélio aí. Pronto, isso, é isso aí, Marquinhos. Então, então eu fiz vários surfs antes de ir para o Havaí. Eu fiz uma viagem espetacular, eu, Odalto e o Zorrinho, um chavante daqueles fechados de fibra, que nós andamos quase 15 mil quilômetros com o mapa da quatro rodas na mão, e no tempo que a BR-101 era ainda toda carroçal, certo? Que é E isso. a gente fazendo as estradas que não existiam no mapa. Essa que era o detalhe, né? E encontrando praia nativa. Aqui a onda é boa, não sabia nem onde era e descia Era, a surfar. exatamente. Foi o que aconteceu na minha vida, né? Na realidade, né? Na Taíba, quem primeiro chegou na Taíba fui eu, certo? Você conhecia Taíba. Aliás, muitas dessas praias, o Paracuru já foi diferente, porque o Paracuru tinha um cara que era surfista, trabalhava na plataforma, amigo nosso. Rapaz, o Paracuru tem umas ondas maravilhosas. E aí tiveram as viagens da rapaziada, desse grupo todo, que é o início do surf, que é o André Grisa, o Kinderé, uma rapaziada que pouca gente sabe, era a rapaziada dos AP, certo? Onde tinha os pranchões na época, que era ainda do tempo que o pranchão no Natal botava um Feliz Natal no pranchão para ir surfar todo mundo, entendeu? Um bocado de maluco junto naquela época que esses detalhes só podem ser revelados se você tivesse vivido naquela época, porque não tem, da minha época é para cima, né? Entendeu? Então a outra geração nunca soube nada disso, né? A turma nova nem imagina como é que é isso aí, né? Como foi Nem que vocês imagina. conseguiram desbravar tanta coisa só aí, no meio do Muitas mundo, sem praias, saber de nada, sem GPS, sem nada. nada, na marra. As nossas viagens para a beira de praia era super aventura. E vem cá, vamos Nós, correr aqui. peraí, Como é que tu dava conta disso aí peraí, e essa tem um outra quantidade importante. de esporte que tu fazia? Conta aí, vai. Tem um Qual é essa importante, cara. importante aí? Nós fomos a primeira expedição de surf, aí para Noronha. Nós chegamos em Noronha, eu acredito que se nós não formos os primeiros a desbravar Noronha, eu tenho certeza absoluta que o norte da ilha nós fomos os primeiros, com certeza. Porque nós fizemos uma expedição no tempo que aqui existia uma revista de surf chamada Brasil Surf, que era do amigo, e nós nos juntamos com fotógrafo, inclusive o Odalto foi também, certo? O Kelso, na época, e um pessoal que veio, que era o Frank, dono da Brasil, e o Fedoca, que até hoje é um fotógrafo brasileiro internacional. Então, nós fomos os primeiros desbravadores da ilha de Fernando de Noronha também. Então, o Maurício está dizendo que tu tem que escrever um livro, rapaz. Já era para ter escrito isso. Pois é, rapaz. História demais. Bem, aí essa parte aí, deixa eu ver o que é que eu poderia mais acrescentar. E também, Carlos, tem muita história, certo? Da minha juventude, né? Que eu ia para a fazenda do meu tio, eu já estava virando, era vaqueiro, eu corria atrás de boi de gibão, eu fui jockey de prado. Tu é doido, jockey de prado? Aqueles prados de cidade interior. E só corre 2 cavalos, sabe? Então eu sei. Pequenininho e tudo, me botava sempre nesses imprensados. Então, foi aí que acho que a minha vida começou a tomar esses rumos todos, entendeu? Né? O que é que eu poderia... E aí, agora... como é que tu saiu aí do surf, que era uma coisa mais natural, né, que vocês faziam? Como é que tu abriu aí para triatlon, para natação? E aí depois o ciclismo, que o ciclismo é um capítulo mais pro final, né? Que é um pouco mais longo, aí tem muita coisa para tu contar. Pronto. Mas a história do esporte é o seguinte, né? Que o surf, eu me dediquei muito ao surf. Sem dúvida, eu me dediquei demais na minha época, né? Que eu fazia mágica, que eu estudava e surfava. E depois eu passei a surfar, estudar e trabalhar. Então, tudo isso hoje eu conto
mas tudo em cima de muito esforço, muito sacrifício e muita dedicação, que eu acho que as pessoas só Porque conseguem. quem está escutando aqui pode pensar, rapaz, o Alfredinho só fazia surfar e viajar? Não, né? Tinha um outro Não, lado, né? eu fiz faculdade de engenharia de pesca na Universidade Federal, eu fui monitor da cadeira de natação na universidade, no período que eu estive presente, né? Devido à minha bagagem de natação do passado também, né? Que eu fui também na seleção cearense de natação à época, nadando pelo Náutico, eu sou do tempo do professor André e da Rita. Você lembra disso, Cal? Não, não Pois é. lembro. Então, os primeiros professores a ter no Náutico Atlético Cearense, assim, vinculado ao clube para dar aula, era o professor André, e ele era estrangeiro, e a Rita. E a Rita era meninazinha quando ele trouxe para ajudá-lo, então a natação do Náutico teve esse desenvolvimento que foi no tempo do Arizio, do Pada, do Toneco, esse pessoal todo aí, É, entendeu? tem muito Tá? triatleta aqui, viu, Alfredinho? E eles estão pedindo aí para falar do Cape Epic, mas eu acho que o Cape Epic deixa. Já a gente começa. E aí, como é que foi que tu Já que é começou os na questão do triatletas. triatlo aí? Vai, fala do Pronto, triatlo pois aí, é, eu a tô questão aqui. do triatlo é o seguinte: o triatlo surgiu em Fortaleza, tá? De Boca, em 1980. De Boca. Por que de Boca? Porque nós fazemos ciclismo na realidade. Naquele tempo não tinha mountain bike, era apenas ciclismo de estrada. Então, era a turma Zé, Paulo Brandão, o Louro Batata, Leonardo e mais uma galera enorme, onde quem apoiava muito Paulo era o seu Caradura. Paulo Caradura, já foi um pouco Ah, foi um depois. pouquinho depois. Já. Mas eu digo era o ciclismo mesmo, entendeu? Ciclismo de competição de Era o estrada, que tinha triatlon os times. raiz, né? Não tinha essa história Isso. de. Não, naquele tempo. Bem, então voltando ao triatlo, para encurtar, o triatlo surgiu de Boca numa academia de ginástica da época, do Do Jaiminho, Jaime. lembra? Jaime, eu Do fiz Jaime e o Apolo. Marco Najib. Eu fiz Apolo lá. Apolo. Pronto, era o Marco Najib e o Jaiminho, na época que era academia do momento e tal, bem, bem, bem. Então, como nós tínhamos um amigo que já fazia triatlo no Rio de Janeiro, cara gente boa, era daqui, papapá, e vivia com a gente treinando, que era o Ivan. Ele, outro cara que trabalhava também na plataforma da Orava Esporte, um cara, um bom atleta da época e tudo. Então, nós resolvemos a fazer o tal do triatlo de Fortaleza. E começamos a mexer daqui, mexer dacolá e montamos o triatlo de Fortaleza. Só que naquele tempo, o cara era o técnico, ele jogava no gol, ele batia escanteio, ele fazia tudo, né? Não Então nós tinha gel, montamos. era banana, né? Não tinha nada de Ô, Cal, na minha época, quando eu falava nas rodas que eu fazia teatro, triatlo. eles diziam que era teatro. Teatro. É. Era. Aí às vezes eu cansava de, rapaz, eu tô no Zé de Alencar lá, as peças tão boas e tal. Era só teatro, não tinha. Até hoje tem gente que não entende, imagina naquela época. Pois é. Então, foi montado esse triatlo, o triatlo aconteceu, o triatlo, a largada foi onde eram os barcos, certa natação, você ia lá perto do barco afundado, voltava, a bicicleta era direcionada à praia, à praia do Futuro, tá? E a corrida você corria na orla normalmente. Então, esse foi o primeiro triatlo de Fortaleza que aconteceu em Estão perguntando aqui, 1981. estão perguntando aqui o Marcelino. O Marcelino é um dos maiores triatletas daqui, de longa distância, acho que é o maior. Sem E está dúvida. perguntando se tu já fez um Ironman full. Eu tenho 8 Ironman, Marcelino, 4 full e 4 meio, tá? Eu fiz em 94 o primeiro Ironman, que foi em Rotz, na Alemanha, tá? Esse foi aquele que Tinha, foi uma galera daqui, foi um monte de gente, uma turma danada. na realidade, não foi essa galera, na realidade, eu acho que foram 7 pessoas fazer esse Ironman lá, tá? Então, foi o primeiro Ironman que eu fiz. Depois, fiz Porto Seguro. Foi o que eu fiz, vixe. Fiz Porto Seguro, fiz Santa Catarina. Tá? E tem outro agora, que depois eu vou me lembrar daqui para lá. Tem os meios. E fechou agora com o primeiro lugar na categoria aqui em Fortaleza, né? Em Uns 2 anos, né? Fortaleza. E aí isso. E tenho 4, eu passei quase 5 anos na seleção brasileira.
corri 2 mundiais, corri 2 pan-americanos, corri sul-americano. Sempre me classifiquei aqui para o Norte-Nordeste como um bom atleta. Sempre na minha categoria aqui para o Norte-Nordeste eu sempre estava subindo ao pódio, tá? E o triatlo hoje, na realidade, teve outra dimensão, né, em relação àquela raiz nossa aqui, que ninguém sabia o que comia. Nós não tínhamos professor, tinha um professor de corrida, outro professor disso, outro professor de aquilo. E nos adaptar como a melhor forma e o que é que poderia render mais. Aí uns diziam que beber água não prestava, o outro dizia que beber prestava, o bom era a banana com a rapadura e o outro era melhor o pão com ovo e a Coca-Cola. Então, era mais ou menos por aí, certo? E bom demais chegar agora aí, você abre a revista, você lê, você estuda, tem cadência, tem todo o aparato eletrônico de uma bicicleta que você possa imaginar, né? Mas ainda bem que é assim. Mudou. Mudou demais. E vem cá, o Paulo Caradura disse que naquele dia em Floripa, que a gente estava na casa do Adolfo, tu contou um monte de história aí parecida, um monte de vivência, né? História de vivências, né? E aí naquele dia tu falou que foi handler de cachorro, que foi professor de capoeira, e ainda tem uma história aí que tu jogou com o Pelé. Essa daí tu tem que contar. Vai aí que já se foi meia hora. Olha, vamos aqui, já que você tocou no Pelé. O Pelé é o seguinte, a minha família, eu tenho família em Santos, que sempre moraram em Santos. Meu tio morou em Santos. E ele foi a vida inteira diretor do clube, Santos Futebol Clube. Então, desde a minha infância, certo? As oportunidades que ele poderia, ele me levava lá na sede do Santos. Eu ia visitar o Santos. Comecei a visitar o Santos no tempo do Pelé jovem, novo, ainda Carlos Alberto, Brito, Djalma Santos, esse tipo de gente, tá entendendo? E aí, lá, era mais uma coisa formal, que sempre eles estavam lá, mas eu sempre estava presente ali no meio daquela história, quando ele me levava lá, e eu, como criança, aquilo ali para mim era um sonho. Mas por 2 oportunidades, o Pelé esteve em Fortaleza para jogar aqui. E meu tio tinha um sítio muito bom aqui em Messejana, e as 2 oportunidades, coincidentemente, era na época do caju, certo? Tinha bastante caju e tudo, então nós convidamos, o meu tio convidou para o meu outro tio de Santos ir lá para o sítio. Sempre o Pelé ia tudinho, a gente ficava naquele bate-bola informal, eu lá jogando, ele, mais 2 jogadores ali só no bate-bola. Então eu tive o prazer de jogar com o Pelé, verdadeiramente sim. Alfredinho, eu acho que esse teu livro tem que ter 2 edições, porque um não cabe não. É muita história boa, rapaz. E essa história da capoeira, tu lançou a capoeira aqui, foi professor isso. De capoeira, ainda teve isso? Teve sim, teve. Tudo em função do surf na época, né? Porque o surf, eu queria ser top, como eu acho que eu dei o meu recado no surf na minha época, né? Então, o que é que me beneficiava no surf? Me beneficiava a yoga, que naquele tempo pouquíssima gente fazia yoga, e depois da yoga, aí eu tive a curiosidade da capoeira. Tinha um amigo meu aqui, que ele morou a vida inteira em Salvador, e ele veio para Fortaleza, ele fazia uma capoeira chamada capoeira regional, que essa capoeira é uma capoeira mais em pé, inclusive eu quero aí dar os parabéns ao Paulão, que hoje está na Holanda, acho que está nos assistindo, não sei, ele é o grande mestre da capoeira, realmente, e ele pode contar a história. Eu posso contar a história antes dele, né, da capoeira, tá? Então, a capoeira foi mais para aquela elasticidade e o benefício que eu queria ter mais no surf, de mobilidade, dessa coisa toda, entendeu? Então, eu comecei a capoeira meio daquela, isso aqui não sei o quê, pipipi, papapá, meio sem interesse na história. Quando eu comecei a descobrir o que era a realidade da capoeira, certo? Eu comecei a me interessar mais, comecei
a querer pesquisar. E, coincidentemente, na casa de um amigo muito próximo, a família Gadelha, do Bolívar, do Bolivinha, se me escuta, um abraço. Tá? O pai dele tinha sido aluno do mestre Bimba. E ele tinha 2 livros, um tipo cordel e outro já impresso normalmente sobre a capoeira. E como ele tinha outros livros, ele me cedeu esses 2. Daí, desses 2, eu fiquei com esse livro assim, direto. Eu queria fazer tudo aquilo na capoeira. Então, o que é que aconteceu? Quando eu peguei um pouco mais de segurança, eu comecei a ir para a capoeira da beira da praia, junto com esse cara, mais outra pessoa, fazer umas rodas de capoeira ali na volta da Jurema, porque antigamente na volta da Jurema só tinha capim e pé de Jurema. Por isso é que é Jurema. Se você não sabe, ali era cheio de árvores dessas lá do interior chamadas Jurema, tá? Entendeu? Boa, Então boa. tem essa conexão também, tá? E aí, lá, ninguém nos via ali escondido, fim de tarde, o surf, ou um aquecimento de um surf, um negócio desse. Então a capoeira daí começou a ela ser visualizada de outra forma, tá? Não só pela aquela história do escravo, pai e tal, aquele preconceito todo da capoeira. Então, para mim, ela esclareceu devido até esse senhor Dr. Bolívar falecido, que dali foi aquele meu start onde eu comecei realmente a me interessar para capoeira. Como eu sempre botei quente em cima da história, eu achei por um tempo que deveria dar aula. Então comecei, fiz uns grupos de capoeira e dava aula na casa do Marcílio Brau, que hoje é aquele prédio ali vizinho Santerum, na garagem da casa dele. Onde lá os surfistas, meus amigos que faziam karatê também, porque eu misturava yoga com a capoeira, e se tornava uma aula bastante interessante dessa união que eu fazia. Mas a capoeira só começou, foi depois que eu vi que não era só aquele pitadinha de sal para o surf, entende? Então eu me dediquei, comecei a frequentar aqui vizinho, nós tínhamos a roda de capoeira do Luciano, certo? Que é aqui na casa do Vigílio Tavares, já foi depois, certo? Aí tiveram rodas de capoeira aqui também no teatro. Então, essas rodas de capoeira aqui na área, nossa área aldeota, foi a minha criação. Só que, como um bairro para o outro naquela época, era difícil, o ônibus, o transporte. Então, houveram outros grupos de capoeira em outros bairros, nascendo também mais ou menos daquela época. Por que eu falo isso? Porque, como eu estou citado agora em 3 livros de capoeira do Estado, tá? Eu me aprofundei mais, fui várias vezes convidado para dar essas palestras sobre a capoeira, né, junto com essas pessoas, com alguns mestres e tudo. Até as pessoas me chamam de mestre, eu sou o mestre que não tem um cordão, porque na minha época não se tinha nem cordão, nem sabia onde comprar, nem sabia fazer, nem sabia de nada. Então era... Ok. Pois não, Calzinho? Não, se quiser complementar, é porque Não. Tem uma turma aqui pedindo para contar umas histórias do triatlo. A gente conta essa daí e aí passa pro Cape Epic. A turma tá querendo saber uma história que tu trocou as bicicletas com o Zé Filho. Lá no passado a bicicleta era igual. Já tem uns 4 aqui que pediram, inclusive o Zé Filho tá pedindo aqui, a turma tá... O Paulo Caradura. Essa história deve ser boa. E aí a gente vai pro Cape Epic para dar tempo. Olha, então a história é o seguinte. O Zé tá aí? E Então esse teu cachorro aí? Pô, rapaz, é aluno agora, até agregado. Ei, rapaz, cala a boca, menino. Deixa de onda aí. Vá, saquete. Então pronto, olha, a história é o seguinte. Lá no primeiro triatlo, nós compramos 2 bicicletas iguais, porque não tinha essas opções todas. Então era na época que saiu a Caloi Triatlo, 2 azulzinhas claras. A do Zé mais alta e a minha mais baixa. Na natação, o Zé sai na frente, pega a bicicleta minha e deixa a dele. Para você ter ideia da organização do triatlo, mais ou menos era aquele negócio, né? Pendura ali, bota colar, não tem o número direito, nem aqui, nem lá. O Zé pega a minha bicicleta e vai embora. Quando chega lá na frente, o Zé papoca com que pneu.
Aí eu passo por ele na dele, né? Aí eu aqui falando, Sem saber ainda que tinha trocado, sem sem se saber de tocar. nada, e me sentindo desconfortável. Aí dizia, aquele magão que era o mecânico, eu vou matar aquele magão desgraçado que ele mexeu na sela da minha bicicleta. Eu vou matar o magão quando eu chegar, quando terminar o triatlo, eu desconfortável e tal. Aí lá vou, aí na volta, quando eu já soube, é que que o Zé tinha furado o pneu e que estava na minha bicicleta e eu estava na bicicleta dele. Essa foi a história aí Essa é boa, uma viu? dessas histórias de triatlo. Essa é ótima. É. Cara, a turma tá morrendo de rir aí dessa história. O pessoal das antigas não imagina isso acontecer hoje. Imagina aí você pegar a bicicleta do outro e só descobrir no final, né? Alfredinho, Mas e diga. aí, agora a gente sabe que a tua paixão no esporte é o ciclismo, né? Mountain bike, essa coisa toda. E tu tem um título aí Deixa eu fazer de... só peraí, deixa eu Fala, fazer só um pique. Porque faz. aí eu não posso deixar de falar sobre as minhas profissões, né? Meus trabalhos, né? Eu Claro, trabalhei claro. Não, também, né? o pessoal tá Ba- pensando que tu ganhou na Pois Mega é, Sena e fica amigo. só fazendo esporte. Né, não. Eu fui Aí diretor fala comercial da rápido. Mitsubishi. Pois é, eu fui Vai. diretor comercial da Mitsubishi, daqui de Fortaleza, durante quase 10 anos, do grupo Ser Rolim, que muito me orgulha, o Ricardo e toda a família Rolim, né? Aprendi a trabalhar com carro com o Ricardo, foi meu grande mestre. E trabalhei também com a marca BMW, trabalhei com a marca Land Rover. Inclusive, durante esse período, eu mostrei meu outro lado de criativo. Eu dei 6 nomes para concessionárias de carro, inclusive essa que todo mundo conhece, a Extrema Veículos, foi eu que denominei, a Orion da Kia também, Ceará Sul, da Mitsubishi do Sul, e Shopping, não sei o que e tal e tal. Bem, então, É um essa era monstro. só era o resumo que eu tinha do meu trabalho, que até hoje eu ainda me dedico também aos carros, aos veículos seminovos, e também tive minha loja de bicicleta e minhas representações e algumas histórias de própria bicicleta, como primeira pessoa a ter trazido a marca Trek para Fortaleza, vendi Trek na loja que vendia cerâmica do meu tio, então esse tipo de coisa, né? Então é mais ou É, menos o trabalho esse, e aonde eu desenvolvi no tempo que eu tinha a Savana Bike Shop, onde eu desenvolvi várias marcas em Fortaleza que estavam a maioria apagada, como Scott, KTM eu trouxe, a Focus, a Giant eu lancei. Então a história é essa. E sobre as bicicletas não tem fim, né? Que cada ano que passa as bicicletas estão mais lindas, mais apaixonantes e mais. Fred, o seu nome é referência aqui para ciclismo, para bicicleta, para esporte em geral. E aí agora vamos entrar no ciclismo, que é a tua paixão aí no esporte. Conta aí como foi que começou isso. O pessoal já pediram aqui histórias do Cape Epic, histórias do Nós vamos Brasil chegar. Ride. Bem, Manda bala, manda ciclismo, bala. ciclismo sem ciclismo sem a pessoa nunca sabe o que é que será o. Vai, Responde a vai. ela, Carlzinho. Pronto, Peraí. Vai contando aí. pronto. Então, é, 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 a história do ciclismo desde pequeno, se eu for olhar, tem minhas fotos tudo agarrado com bicicleta. Antes de ter as bicicletas de marcha, meu tio viajou para a Inglaterra e trouxe aquela bicicleta que o cubo, a marcha não tem catraca, é uma catraca só, que aqui nem existia nunca, ele já trouxe, entendeu? Então foi uma coisa, a própria evolução, o produto me acompanhou e eu depois acompanhei a vida inteira do produto, que foi a nosso ciclismo sei lá, acho que é 79, o Maurício depois veio, aí veio Louro Batata, Zé, Paulo Brandão, o tio do Brandão, o Superlá, o Titon, que a vida inteira incentivou o ciclismo, que ninguém sabe até hoje, mas essa é a verdade, entendeu? Grande parte do ciclismo hoje é o ciclismo de estrada devido à Panevita. Foi um dos grandes incentivadores, entendeu, do ciclismo. Tá? Então, aí no ciclismo, vieram as histórias do triatlo. Do triatlo, logo no começo, nesse intermeio, você não tinha mountain bike. Você tinha bicicleta balão.
Era um quadro de uma bicicleta, botava 2 pneus, tal, peão fixo, e aquela era balão, e existia essa competição de balão, e não existia a mountain bike. Depois entrou a mountain bike, a bicicleta ficou mais dinâmica para as pessoas se movimentarem, não é aquele desconforto de uma magrela, entendeu? Então essa bicicleta ficou bem mais interessante. Então, aí, por quê? Porque nós começamos a correr corrida de aventura, e dentro da corrida de aventura nós utilizávamos muito a mountain bike, né? Então a mountain bike foi uma coisa agregando a outra. E o ciclismo foi que deu start para que viesse essas evoluções, entendeu? Porque se você vê hoje, até hoje, os quadros de bicicletas espideiras são muito similares, esses de tubo, entendeu? Em relação à angulação, são muito parecidos. Agora mudaram as tecnologias, design, outros desenhos e tudo também, entendeu? Mas, então, foi daí que veio surgindo as outras modalidades, entende, Cal? Essa aqui é a história. Show de bola. Tá? E aí, como foi essas competições internacionais? Como foi bem, que entrou nisso? aí, durante essa história, tiveram as corridas de aventuras, né? Que nós corremos bastante corrida de aventura aqui em Fortaleza, não se sabe, mas nós tínhamos um time muito forte, bastante forte, corrida de aventura aqui, pouca gente sabia, tá? E essas corridas de aventura são provas que eu posso lhe dizer que são muito mais difíceis que qualquer Ironman desse. Ironman, desculpa os Ironman, mas Ironman, eu termino o Ironman, eu estou dentro de um hotel, eu estou dentro da minha casa. Corrida de aventura, eu botei uma mochila numa segunda-feira, 7h30 da manhã, e tirei ela das costas num sábado, 9 horas da noite. Sem saber onde dormir, perde unha do pé. Sem saber onde comer, sem saber onde dormir, sem saber de nada, tendo os maiores estresses, fazendo corredeira à noite, de terceiro grau, escalando, fazendo rapel. 2 cavalos para 4, e você tem que nadar, atravessar de uma ilha para outra, não sabe nem correr direito, dentro do mar. E se for para andar dentro de um canavial, à noite, 3 dias é dentro. Se for para pendurar numa corda, pendura. Se for num caiaque oceânico, é para remar nele. Se for você tem ideia, nós fizemos uma prova internacional, que foi o Elf aqui, onde correu eu e o Zé, que foi a maior prova de corrida de aventura, das maiores do planeta mesmo, foi os 800 quilômetros, que nós fizemos aqui com uma equipe que na época só tinha 4 equipes do Brasil, e uma delas fomos nós, e nós conseguimos no primeiro dia, na navegação, meter um quarto na geral. Todas as televisões do mundo foi para cima do cearensada, que estava na cola dos tampas do mundo. Parecia mentira, mas a gente fez. Passamos alguns dias, corremos bem, ficamos em alguns dias em 6º lugar nessa prova do Elf. Prova muito difícil, exigente. Essa questão dessas corridas de aventura ainda tem a questão da personalidade de cada um dentro da equipe, né? Você passar uma semana, dia e noite ali, convivendo na dificuldade, né? Tem que segurar para não brigar, né? Isso aí tudo faz parte. Cal, a corrida de aventura, eu posso lhe dizer que é uma prova de todas as provas, sabe? Do equilíbrio da pessoa, do saber comer, do saber beber, o pouco tempo que tem para dormir, saber se equilibrar na hora do perrengue, quando tu tá 3, 4 horas perdido com o mapa na mão, não sabe nem onde é que fica, nem um rumo de nada, no meio de uma montanha, depois de 2, 3 dias chovendo, sem com a mesma roupa, cheiroso, apura peixe. Então, quando você chega nessas extremidades, tá? Aí é que você sabe quem é quem. É como eu digo, enquanto você está na sua casa, com toda a mordomia, com todo aparato e tudo, tá tudo lindo, maravilhoso. Coloque ele no sol, com um saco de sal, que com 2 dias ele vai saber quem é você, e quem você é, e quem são eles, os seus companheiros de equipe. Então, o capitão da equipe é de fundamental importância para isso, entendeu? Então, é um capitão que ele tem que, nesses momentos, não é uma provazinha de 2 dias, 3 dias, são provas de muitos dias. Então, parte do princípio que o capitão ele tem que dar o regulador. Então, isso é muito importante, até que depois, com esse meu tempo no trabalho, que eu sempre dizia que se no dia que se eu tivesse uma empresa grande,
os meus executivos eles iam ter que passar nos perrengues desses para não saber quem é quem na hora do arroxo, quem é que ia chorar, chamar a mamãe, entendeu? Porque essa é a verdade, tá? Então, a corrida de aventura é um ensinamento para as pessoas que correm corrida de aventura, parabéns, tá? Ainda tive, ainda tive o prazer de correr corrida de aventura até 2016, fui campeão, ganhei as 4 etapas do Campeonato Cearense, tá? Como nós corremos muito tempo com uma equipe chamada Cangaceiros, eu, Paulo Brandão, o Adolfo e a Taninha, e fizemos boas classificações, ganhamos várias provas, depois corremos fortíssimo, corri com o Zé, Michel, Tamara, corremos uma prova em Brotas, demos um show, chegamos em segundo, na maior briga com a Lontran, todas as outras equipes, nenhum passou no TC de corte, quem corre corrida de aventura sabe o que é que eu estou falando. Então, tá, corri EMA, ELF e várias etapas de circuito brasileiro. E de corrida de aventura foi isso aí. Então, voltando para ele, devido à mountain bike, eu passei para a mountain bike, entendeu? Da corrida de aventura. Então, aí depois da mountain bike, aí é que lascou tudo aí. A minha cachaça até hoje foi onde eu atingi, eu acho que, meu ápice de esporte a nível internacional, a nível mundial. Consegui correr as provas mais, assim, mais difíceis do planeta. Hoje eu tenho 4 desertos, tá? E tenho 3 Cape Epic, que o diga, meu amigo Zé Filho aí, que já tem, acho que bem 6 Cape Epics, 7 Cape Epics, certo? Amabu Beze, né? Amabu Beze. Explica aí o que é o Amabu Beze aí, pessoal. Isso. Eu fui o primeiro brasileiro a completar as 3 provas Cape Epic do mundo. Eu fiz a pior etapa do Cape Epic de toda a história do Cape Epic, que foi em 2008. Eu rodei 968 quilômetros em 9 dias e o clean da prova era 18 mil de altimetria durante esses 9 dias. Então, para quem tem noção, dias de quilometragem acima de 140 com mais de 3.300 de altimetria num dia só. Então, quem sabe o que eu estou falando já sabe que o negócio não é brincadeira. Então, eu fiz 3 anos essa prova, inclusive a de 2008 foi tão assim expressiva. A história do Leão aí, José Filho. A 2008 foi tão que teve atleta que faleceu na prova. Então, o outro ano, o Cape Epic mudou para 8 dias, baixou quilometragem. Então, essas 3 provas completadas que eu fiz, 2008, 2009, 2010, me concedeu um título chamado de Amabu Beze. Eu fui o primeiro brasileiro a ser Amabu Beze, onde no mundo só tinha 628 na época. Amabu Beze em grupo na língua Zulu, como fosse os leões da África, o grupo dos leões, entendeu? Algo assim. Então, isso, o Amabu Beze, tá? É esse símbolozinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Show, dá pra ver. Esse leão, dá pra ver aí, Cal? Dá. Pronto, então pronto. Esse aqui é o símbolo do Amabu Beze, onde, né, eu fui a Amabu Beze, mas aqui em Fortaleza, nós, às vezes, porque não tem essa divulgação toda, mas nós já temos Amabu Beze, temos vários outros Amabu Beze aqui também, entendeu? Maravilha. Então e o nós... Leão? Conta o Leão aí, como foi essa história? Não, isso não tem história de leão, né? Isso aí que a rapaziada... Aqui o Leão, estão pedindo. Mas a história é onda aí. Sai a África, quando faz essas provas, entendeu? Ela não coloca nos 5 grandes, que eles chamam, são outras reservas que se colocam. Geralmente essa prova acontece no sul da África, ali na área, tá? Tá aí o Zé dizendo que é o rei dos leões, né? Valeu, Zé. Nós sabemos o que é essa perrenga, né, irmão, velho? Com certeza. Então, é no sul da África, é a prova mais famosa do circuito mundial de mountain bike, de maratona. E, além dessas, hoje nós temos também uma prova importantíssima no nosso Brasil. Hoje nós temos o Brasil Ride. Brasil Ride, Alfredinho, deixa eu te... Oi. Desculpa, nós temos pouco tempo. Sim. E aí, tem uma pergunta aqui que eu acho interessante, porque a gente já falou de triatlo, de surf, natação, capoeira,
corrida de aventura. Cara, eu nunca te vi reclamar de contusão. Como é isso? Tu é um cara que não teve contusão? Dá uma dica aí para a turma mais nova aí que tá perguntando aí. Como é que, Amigo, tem gente eu aqui que quero. não te conhece, que tá, Tá cara, certo. quantos anos esse cara tem? Quem é esse cara? Tá todo mundo maravilhado aí com a tua história. Pronto, então a história é o seguinte. É lindo eu contar a história, mas só sabe quem está atrás das cortinas do teatro é que sabe a verdade. Eu posso citar aqui, eu tenho 5 médicos na minha vida, coisas sérias, contusões longas. Até hoje eu faço a mountain bike. Depois do quilômetro 60, meus quartos aqui começam a doer, eu tenho que ficar me alongando, me entortando para um lado, me entortando para o outro. E muitas dessas provas, meus amigos aí, que o diga, que acompanhou, sempre tem perrengue, amigo. Não tem negócio de perrengue. Eu tive uma desidratação, também fui o primeiro brasileiro a atravessar o deserto do Marrocos. Eu tenho 6 dias de deserto de Marrocos. Peguei 52 grau de temperatura no deserto, tá? Tinha um 62 na minha categoria, ainda consegui meter um 11º com 2 desidratações. Passei uma noite todinha me obrando dentro do caminhão e no outro dia eu larguei para correr uma prova de 103 quilômetros no deserto, tá? E no último dia a mesma coisa. E completei a prova. Ainda completei, consegui completar a prova ainda, parece que em 18º, da geral, no meio dos 62. Tudo os gringos, tudo de equipezinha lá e o cearense batendo cabeça, querendo saber quem era quem, para poder marcar durante o dia. Mas é isso aí, a gente aprende assim. Alfredinho, é o seguinte, eu Foi. conhecia um pouco já da tua história, a gente já é amigo um tempo. Eu já conhecia um bocado de história, mas hoje eu fiquei mais impressionado aí com tanta coisa que tu tem para... Cara, tu tem que fazer um livro disso aí. Começa amanhã. A turma tá pedindo aqui mais 1 hora de live, para tu ter noção. O pessoal adorou, né? A gente tem 2 minutos. Passa um pouco aí, dá uma mensagem final. Tem muita gente que não te conhece aqui. A mensagem final é o seguinte, amigo. Em relação ao meu esporte, hoje eu estou fantasiado de uma camisa rosa. Tá Foi um vendo? prazer Minha essa camisa história toda rosa. contigo. Tá, ó, essa camisa rosa, tá? Eu fui líder do Brasil Ride. Eu acho que foi a única dupla até hoje na nossa história do Ceará, com certeza, a largar com a camisa de líder da Brasil Ride. Eu subi 6 vezes ao pódio, tá? Finalizei esse ano de 2012, que foi com essa claquetezinha aqui, que eu amo tanto ela, ó, tá? Em segundo, da categoria Grandmaster da Brasil Ride, onde eu tive o prazer de largar na prova com os tampas do mundo, os medalhistas olímpicos e tudo, e um cearense do lado dizendo, vamos sair do meio que a nega vai atropelar já quando largar, mas estava nós lá, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se vocês depois o carro quiser mais estendente, marca, porque ainda tem muita Vamos história, marcar outra, vamos eu marcar tenho muita outra e essa história live vai ainda, ficar tá? gravada. Pois é, eu tenho muita história para ser contada aí, inclusive para esse pessoal novo, que eu posso orientá-lo, entendeu? Alguma coisa dos meus conhecimentos. Eu fui convidado para sentar em mesas redondas de montadores de bicicleta da Espanha. Hoje eu sou conhecido a nível mundial, entendeu? Hoje tá, então tem todo um aparato que eu estou aqui nessa vida, que eu acho que o importante da vida são 2 coisas na vida. É se você aprenda, ensina. E segundo, se você é campeão, seja humilde. Falou tudo, Alfredinho. Falou Tá tudo. certo, amigo? Olha, muita gente Espero. aqui te dando os parabéns. Não sei se tu tá lendo aí, ó. Olha os troféus aí em cima. É isso aí. Rapaz. Que maravilha. A minha deficiência ainda é a tal da história da eletrônica, mas a gente vai aos poucos. Eu tenho 2 filhos, que é o André e o Diego. Né? Eu sou minha esposa Silmara e estamos aqui e tal. Na vida é para viver. Dou um conselho a vocês. Não perca 1 segundo da vida de vocês. Eu tive que me operar do coração, crente que isso, eu soube de uma notícia numa sexta-feira, crente que eu ia correr uma prova no domingo. No meio dessa prova, eu já estava numa mesa fazendo um cateter, depois de 20 dias abriu o coração, certo? Hoje eu tenho 2 mamárias e uma safena. Mas graças a Deus, meus médicos, doutor Assis Carvalho, que hoje é meu amigo, certo? Doutor Josué que me abriu e os médicos todos que acompanharam a minha vida, que foi o doutor Lafta Casa de Saúde de São Raimundo, que ele não aguentava mais, que todo mês eu estava quebrado de alguma coisa.
Eu já fiz operação de tudo, amigo, se você quer saber. Tá? Eu já experimentei essas clínicas na época aí, de tudo que era no tempo do gelo, do Helder, doutor Helder, da minha época, do começo dele. Então, não vá pensar que eu estou aqui falando, mas muita coisa aconteceu pelo outro lado que não é o bom. Saiba Ó, tu disso. esqueceu de falar do skate, ó.